ela precisa ser lida, ela precisa ser mastigada, ela precisa ser entendida, ela precisa, como veremos, ser praticada. Senão não vai fazer diferença alguma, absolutamente. Então, esta mudança é uma aplicação da salvação implantada em nós através da palavra do Senhor, da ação do Espírito Santo, e esta ação que Tiago revela, falando que ela é operosa, de acordo com o versículo, salvando a nossa alma. Ele diz aí: a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A mudança completa, ou esse aperfeiçoamento, não acontece, não ocorre instantaneamente. Não acontece da noite para o dia, ou do dia para a noite. Não é no piscar de olhos. Não é naquele momento da mudança de mente e do convertir para Cristo que toda a mudança acontece. Há mudança instantânea acontecendo ali, que é a regeneração, que é a ação de Deus imediata na nossa vida, fazendo com que a gente passe, a partir daquele momento, a enxergar e a aceitar coisas que antes, que até ali, nós não aceitávamos. Como, por exemplo, a Bíblia como palavra de Deus, como, por exemplo, a existência de Deus, como, por exemplo, o Evangelho como o poder para a salvação, como, por exemplo, a igreja. A própria igreja, a vida da igreja, o estar na igreja, o viver na igreja, estas coisas acontecem instantaneamente, na hora da conversão. Mas a partir dali, há um processo de aperfeiçoamento fundamental na salvação, que nós conhecemos mais como santificação, que vai trabalhando o nosso caráter, que vai consequentemente trabalhando as nossas ações e omissões. A palavra é implantada pelo Espírito, produzindo salvação e tornando-se orientadora. Assim, a ordem que ele dá de acolher a palavra não implica em ser salvo, mas sim de aceitar os seus preceitos, os preceitos da palavra, como obrigatórios, procurando viver por eles. E a ideia que ele está mostrando é que quando nós consideramos a palavra por meio da ação do Espírito Santo em nós, quando ela é implantada, ela se torna operosa. A própria operação do Espírito Santo por meio dela é suficiente para transformar a nossa vida, salvando a nossa alma, salvando-nos daquilo que não condiz como ser salvo, daquilo que nós não devemos ser amigos, daquilo que nós não devemos gostar, como nós observamos esses dias. Então, esta mudança é uma aplicação da salvação. Esta mudança é realizada de dentro para fora. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago usa um termo aqui que não é um termo exclusivamente cristão. Não é algo que surgiu do seio da igreja, que é a palavra religião. Essa palavra revela reverência, já era conhecida no tempo de Tiago, e ela revela reverência e adoração a um Deus ou deuses, sempre apontando para os atos, olha bem, apontando para os atos externos da adoração, daquilo que pode ser visto, observado, aquilo que se faz num contexto de adoração, num contexto de culto, que as pessoas podem contemplar. Então Tiago usa esta expressão, que tem esse entendimento,
mudança da alma, a mudança do pensamento, a mudança da consciência, a mudança do desejo, que é expressado pela obediência. Por isso que Tiago usa essa expressão aqui e faz esse contraste. Sem esta mudança, toda e qualquer manifestação religiosa é vã. É o que ele está dizendo. Isto é, vazia, inútil, infrutífera. Meus irmãos, qualquer pessoa pode ter atos externos de adoração. Aliás, como a própria sociologia agora está voltando atrás nas suas concepções, no seu entendimento, desfazendo de algumas premissas anteriores, que está dando braço a torcer, de uma certa maneira podemos resumir desta forma: o homem é um ser religioso. E você vê essa religiosidade em tudo que é lugar. Mesmo quando você prepara um contexto, mesmo quando se força em determinado contexto, forçando as pessoas a não considerar a religiosidade, o resultado, a reação é a religiosidade em outro formato. Então qualquer pessoa pode ter atos externos de adoração a qualquer Deus ou deuses. Isso é possível. Vocês têm este exemplo aqui nessa cidade, não é verdade? Qual é o personagem mais conhecido desta cidade? Qual é? Padre Cícero. Aliás, quando você lê a história da formação de Juazeiro, você vê que está atrelado à sua pessoa. E você vê, em determinada época do ano, exemplos de exteriorização da adoração, através do sacrifício, através do esforço, através de coisas que talvez você não faria. Quando nós contemplamos outras religiões, quando nós contemplamos outros seres religiosos, a gente percebe isso em algumas pessoas. Eu não estou discutindo qual é a motivação, eu não estou discutindo se está certo ou errado. Aliás, partimos do princípio, da premissa que estão equivocados. Mas eles possuem atos religiosos. Ou não possuem? E em muito atos mais religiosos do que os nossos. Alguns são muito mais fiéis às suas premissas do que nós somos. E até por isso estas coisas se mantêm, apesar de tão esquisito aos olhos pós-modernos de nossa época. E se mantém por causa da firmeza, da dedicação deles em seus atos religiosos. Pois bem, sem esta mudança que a salvação promove na alma, no coração, a religiosidade, a manifestação religiosa é vã, segundo Tiago. É vazia, é inútil, é infrutífera, tanto para a pessoa quanto para as outras com quem convive. O coração não pode ser enganado, pois é nele que se principia a real mudança para a salvação, como nós temos observado. Daí a expressão, por exemplo, de Jesus Cristo: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então esta mudança, ela é realizada naquele que é salvo de dentro para fora. Por quê? Porque é uma ação do Espírito Santo por meio da sua palavra em nossa vida. Ele implanta a palavra em nós. Ele faz uma cirurgia espiritual. Ele implanta esta palavra. E aí então esta palavra se torna operosa. Ele começa a agir ao implantar e continua a agir ao nos dar consciência e direção. E isto tem de nos levar à ação. Obrigatoriamente, esta ação do Espírito tem de promover a ação da nossa parte. É uma resposta
E é por isso que os autores, principalmente do Novo Testamento, sempre colocam um questionamento, uma dúvida, um ponto grande de interrogação para a vida daqueles que fazem parte da igreja, mas que não há resposta, não há reação, não há transformação, e que a alienação se estabelece. E é isso que o Tiago está dizendo. Não. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então esta mudança é uma aplicação da salvação implantada em nós e é operosa para a salvação da nossa vida, para a transformação da nossa vida. Esta mudança é realizada de dentro para fora e esta mudança é observada por nossas ações. Agora veja, nós vimos anteriormente que os atos externos podem ser realizados por qualquer pessoa, mas não podemos fugir do que o Senhor nos revela, de que aquele que é alcançado pela salvação, por meio da ação do Espírito Santo, ele precisa, como resposta, como consequência desta salvação, ele precisa agir. Então, esta mudança ela é observada por nossas ações. Versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado. Eu sei que a primeira parte, principalmente aqui, causa confusão para algumas pessoas, mas o que ele está dizendo é que esta mudança é observada por nossas ações, e ele vai exemplificar essas ações em dois grupos, né? O primeiro é o cuidado para com o próximo. Ele vai usar o exemplo do Antigo Testamento. O cuidado pelos órfãos e viúvas é uma ordem no Antigo Testamento, como uma forma de imitar o cuidado do próprio Deus para com as pessoas, para com o seu povo. É fácil você ver isso várias vezes no Antigo Testamento. Quase todas as vezes que Deus no Antigo Testamento quer exemplificar uma ação piedosa, uma vida piedosa, uma vida santa, ele exemplifica desta forma: cuidar dos órfãos, das viúvas, dos servos e assim por diante. Órfãos e viúvas são tipos que se encontram desamparados no mundo. Então a ideia de Tiago, à semelhança do Antigo Testamento, é que o cristão que professa uma religião pura, verdadeira, ele imitará o seu Pai, ele imitará o seu Senhor, intervindo para ajudar as pessoas, para ajudar os desamparados. Ele vai se preocupar com o próximo. A essência que temos aqui repetido da vida cristã. Jesus Cristo disse isso, e os autores seguintes, eles repetiram isso de diversas maneiras, em diversos tempos. Eu vim para servir e não para ser servido. Essa é a ideia. Então é um cuidado para com o próximo e também um cuidado para consigo mesmo. Afinal, no versículo 27, ele diz: e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aí vai ao encontro de tudo aquilo que já nós temos observado, como observamos na noite de sexta e na noite de ontem. Não pensar e agir em conformidade com a normalidade deste mundo, com a mediocridade deste mundo. É engraçado quando usamos essa palavra, eu ouço essa palavra sendo usada e leio esta expressão sendo usada de maneira equivocada: mediocridade. Geralmente, quando eu a ouço ou leio, as pessoas estão usando a ideia de abaixo de zero. Mediocridade, a pessoa quer dizer isso, abaixo de zero, mas não. Mediocridade é o comum. Mediocridade é o zero, é ali, ó. É o normal. Então indica mais do que qualquer coisa a normalidade. Isto é mediocridade, é aquela ideia, todo mundo faz. Ah, mas
Eu estava na igreja falando, na verdade, aos casais, num evento e com interação, então discutindo sobre uma determinada ação e falando da ação do marido para com a esposa e discutindo acerca daquilo e mostrando que aquela ação ela não encontra respaldo nas Escrituras. Então um irmão ele se levantou e disse na interação: mas pastor, isso é normal, todo mundo faz. E a minha reação imediata, dentro do contexto aceitável, não fique preocupado não, foi: mas todo mundo vai para o inferno. Então não é que todo mundo faz que está correto. À luz das Escrituras, todo mundo vai para o inferno. E faz estas coisas exatamente porque está condenado ao inferno. Porque não tem opção. Porque não tem esta mudança acontecendo na sua vida. Não consegue enxergar, não consegue reagir. Então caminha como um cego para a condenação. Por isso que todo mundo faz. É a mediocridade. Então o Tiago está dizendo que nós não devemos pensar e agir em conformidade com a normalidade deste mundo. É uma chamada de Tiago à moralidade santa, iniciada no interior e vivenciada no nosso dia a dia. Os primeiros passos para esta mudança, os passos da estratégia para esta mudança são os seguintes. Olha, aí a gente volta ao início do texto. Primeiro, parar para ouvir. Versículo 19: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Estar pronto para ouvir e considerar o ponto de vista de outros. Isso está implícito, mas a gente vai, daqui a pouco, especificar o que ele está dizendo. Qual é a ênfase que ele quer aqui? Mas nós podemos aplicar assim. Nós temos uma tremenda dificuldade de ouvir. Escrevi um texto uma vez dizendo que, ao invés de curso de oratória, nós precisaríamos mais de curso de escutatória. A gente não sabe ouvir. Já percebeu isso? A gente não sabe. É engraçado, pode olhar. Você está numa roda conversando com alguém ou com algumas pessoas, aí alguém conta uma experiência, a gente fica agoniado. A gente não deixa nem o outro terminar, a gente quer. A primeira coisa que a gente faz não é nem